Salmo 112, de 1 a 8. Isso aqui é minha meditação. Aleluia. Acharam aí? Quem achou diz amém, quem não achou fala misericórdia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se comprar nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Só até aí. Perverso não interessa. A gente está falando do justo. O justo, ele tem uma característica na Bíblia. O salmista fala da característica dele. E uma das coisas que ele fala é: não se atemoriza das más notícias, e o seu coração está firme, confiante no Senhor. Eu meditei nesse salmo ontem. Uma irmã chegou, Flavinho e Vanessinha chegaram com o filho no hospital, e na hora que fizeram os exames clínicos no Arthur, os médicos logo falaram para ela, uma médica falou para eles que ele estava com meningite. Falou: mãe, toda a característica de meningite. E aí ela me ligou para falar comigo, mas me ligou assim: eu sei que eu não tenho que temer a má notícia, citou o Salmo, mas eu só estou querendo falar. Eu falei: fica tranquila, os médicos não sabem de nada, estou acostumado com eles. Coloca teu coração no Senhor, que não é nada. E realmente não foi nada. O Arthur não tem meningite. Amém? Estava com a sinusite. Acaba com it, mas não é meningite. Entrou no antibiótico, está lá brincando, e nós oramos, confiamos no Senhor. Não tememos nenhuma má notícia. Ontem à noite, tem um grupo nosso, e alguém postou sobre a situação na Cidade de Deus, derrubaram helicóptero, linha amarela fechada, e alguém falou assim: e o culto amanhã, e a reunião amanhã, como é que vai ser? Porque logo os WhatsApp da vida começam a mandar aquelas informações, aquela má notícia que não são nem informações oficiais, que os moradores da Barra, do Recreio, e Jacarepaguá e adjacências não saiam de casa, fique todo mundo preso, porque o pau vai comer, a polícia vai fazer, vai investir, e aí fica todo mundo atemorizado dentro de casa. E alguém, quando fez essa pergunta, eu respondi: bom, se os policiais quiserem, tiverem afim, ou os bandidos quiserem oração, é só aparecer lá que a gente está lá para orar por eles. Amém? Eu não tenho que temer a má notícia, amado, nem você. Porque o nosso coração tem que estar firme no Senhor, fincado naquele que pode fazer qualquer coisa, não só te proteger, como mudar diagnósticos. Ele muda diagnóstico, prognósticos, aquilo que falaram de você, ele muda. Entendeu? O Senhor é o único que tem poder sobre nossas vidas para fazer o bem e não o mal. Quem entende o que eu estou falando? Amém? Aí, vindo para cá, eu fiquei ainda mais curioso, porque fiquei 15 minutos parado na ladeira da freguesia, porque tem missa hoje aqui, né?
no prédio ali da Igreja Católica. Tem missa hoje lá, a gente ficou lá parado hoje, eu falei assim, engraçado, ninguém se atemorizou do mal, veio todo mundo para a missa. Mas é possível que muito crente ficou em casa, com medo da má notícia. A nossa fé tem que estar no lugar certo. Entende o que eu falo? E nós temos que propagar a fé. Tem que ter firmeza para falar, não pode titubear, tem que saber naquele que é poderoso. E aí, crendo nesse poder do Senhor, eu queria levantar aqui um clamor, uma oração. Eu tenho alguns alvos de oração que eu venho orado essa semana toda. Não é meu alvo hoje daquilo que eu quero falar com vocês, mas eu acho que vale a pena dar uma pincelada sobre isso, né? Essa manhã eu amanheci orando pelas famílias dos policiais ontem, que caíram lá do helicóptero, morreram 4. E a gente tem que pensar nessas famílias que estão agora sofrendo, estão agora angustiadas. É terrível perder alguém, nós não fomos criados para isso. Eu sempre que vou a qualquer sepultamento, que alguém me pede para dar uma palavra, eu fico pensando o que falar, né? Falar o quê? Qual palavra a gente fala para poder consolar o coração de alguém que perdeu um ente querido? Não tem palavras. Mas o Espírito Santo, ele pode. Ele pode consolar qualquer coração em qualquer situação. Ele é aquele que traz força na fraqueza. Amém? Ele é aquele que tem uma paz que excede todo entendimento. Escapar de Deus excede todo entendimento. Ele pode trazer paz. Mas não só na família desses policiais eu queria orar. Eu queria orar também pela situação daqueles que estão no meio do crime, que são alvos também da nossa oração, precisam se converter. Amém? A solução para o Rio de Janeiro, a solução para esse planeta, não está na mão da polícia nem dos políticos, está na mão da igreja. Paulo falou assim, orai pelos governantes, para que vocês tenham vida sossegada na terra. Não é assim? E diz, orai por todos os homens, porque o desejo de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e venha se arrepender dos seus pecados. Todo homem é alvo dessa oração. E na hora que eu vejo a cada dia o mal crescendo, eu sinto a responsabilidade que a igreja tem. Porque nós somos responsáveis pelo mal que está lá fora. Porque a arma de Deus somos nós, para anunciar o Evangelho, para anunciar a salvação, para tirar o homem perdido da sua vida marginalizada, para trazer ele no centro da vontade do Senhor. Essa responsabilidade está sobre nós. Se o mal cresce, a igreja tem falhado na sua missão na terra. Entende o que eu falo? Então, é inútil a gente ficar pensando e falando dos políticos, porque não está na mão deles, a solução não está na mão do político. A solução está na mão dos filhos de Deus. Deus nos chamou para isso. Entende o que eu falo? Amém? Então eu quero orar por esses. Quero orar também pelos políticos. Eu vi uma coisa muito mal essa semana. Eu vi dois ex-governadores sendo presos, Sérgio Cabral e Garotinho, e vi algumas cenas chocantes de uma família angustiada, filhos angustiados, sendo preso, e vi vários crentes fazendo chacota, escarnecendo. Salomão, na sua sabedoria, em Provérbios, diz que aquele que escarnece da criatura zomba do Criador. A verdade é essa. São alvos de misericórdia, de oração, não de chacota. São dignos de pena. Alguns se dizem evangélicos, outros não está registrada a religião, mas não importa o que eles sejam, eles precisam conhecer Jesus. Amém? A minha oração tem sido para que a depressão não tome conta deles, eles não venham desistir da vida, e tem sido para que a família seja consolada, e que essa oportunidade Deus dê para que eles conheçam o Senhor. Porque não tem lugar onde você possa estar que o Senhor não possa te alcançar. Pode ser preso, pode ser no leito de morte, pode ser em qualquer lugar,
o Espírito Santo tem poder para te alcançar. Eu conheço gente que foi evangelizado dentro de boates, porque a igreja já teve essa determinação de invadir os inferninhos da vida para pregar o evangelho, dentro de discotecas. Já vi gente se converter dentro de cemitérios, em sepultamentos ou em Dia dos Mortos, onde vai lá chorar pelos mortos e os irmãos, direcionados pelo Espírito Santo, vão lá pregar o evangelho e pessoas conhecem Jesus lá dentro. Entende? Nós temos um papel muito importante sobre a terra. Tem gente que se converte dentro da prisão, da cadeia, no leito de morte, morrendo. Já batizei pessoas horas antes de morrer, deitado dentro do leito. Sempre tem uma oportunidade para o homem se reconciliar com seu Deus, com seu Criador. Só que nós somos peças fundamentais e importantes para isso. Amém? Então, ao invés de rir, eu até lembrei que há muitos anos atrás, antes de alguém falar sobre o homossexualismo, sobre essa discussão de teoria de gênero, essa discussão sobre discriminação, antes de existir o PSOL, e isso aí é lá pelos idos de 1995, 96, por aí, eu lembro que estava uma rodinha de homens e alguém contou uma piada, tudo crente, alguém contou uma piada que envolvia um homossexual, todo mundo riu, e o Franco ficou triste. Só que ele não sabia explicar por que ele ficou triste. Nós éramos novos, jovens, estava todo mundo ali naquela primeira caminhada, e aí ele foi para casa orar, e depois ele voltou e deu um sermão em geral, como é feitio dele. Quem não conhece Franco é o pastor nosso pastor. E ele chegou lá e falou assim, eu fui orar a Deus porque eu fiquei angustiado. E o Espírito Santo me perguntou como é que eu ria de algo que Deus chorava. Como é que eu tenho capacidade de rir por algo que Deus chora? Porque Deus espera que a sua criação seja regenerada. Deus não ri do pecado. Pode ser ele qual for. Amém? Qualquer que seja. Então, rir do bandido, rir do homossexual, rir do político que é ladrão, se alegrar porque ele está preso, não é o nosso papel. O nosso papel é orar para que cada homem se arrependa, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Eu quero também incluir aqui umas 3 orações. Eu quero orar pelo Walter. Quem conhece o Walter aqui? Walter vem passando uma luta com 2 irmãs e tem sido alvo também da minha oração. É um irmão, ele é líder entre nós. Tem uma irmã que está com câncer, ao qual ele está cuidando na casa dele. E tinha uma outra irmã que estava ajudando ele a cuidar. E essa outra irmã teve um infarto, um AVC. Acho que foi um infarto, né, Nanda? Infartou e morreu. A que estava ajudando e a outra que ficou com câncer, está lá ele cuidando. E não é uma situação fácil para ele. Não é uma situação, e a gente quer orar por ele. Quero orar pelo seu Mansur, que eu passei essa noite orando. É o pai do Serginho, poucos conhecem. Aqui, Serginho e Lu, é nova convertida, ele e ela. O pai dele teve um problema de pressão, está no CTI. A gente queria orar por ele, continuar orando. E eu tenho orado todos os dias, às 10 horas da manhã, pelos desviados, às 10 horas da noite. A gente colocou o telefone para despertar, e todo dia, 10 horas da noite, o telefone desperta, e nós oramos por aqueles que estão desviados. A gente coloca diante de Deus aqueles que nós conhecemos, ou que nós nos lembramos na hora, né? Então, eu tenho orado pelo meu filho, pelo filho do José Bendorait, pelos filhos do Ziel, pelos filhos do Marcelo e Deise lá de Cabo Frio. Tenho lembrado dos filhos dos irmãos que estão desviados. A gente é o nosso alvo de oração. E aí a gente ora pelos filhos da Fernanda Batista e Marcelo, não estão entre nós hoje, mas os filhos estão desviados. E a gente tem colocado diante de Deus cada um deles. Solange do Guedes também tem 2 filhos desviados. Tem sido alvos nossos. E cada um que for orando,
vai lembrando e trazendo à memória aqueles que estão fora, né? Eu oro pelo Leandro, da Keila, muitos não conhecem também, pelo Vitor, da Dani, também tem um monte de gente que não conhece, mas a gente ora por todos aqueles que a gente vai lembrando. E aí, se você entrar nessa guerra de 10 horas da noite conosco, você vai mencionando também aqueles que estão fora para o Senhor. Por quê? Porque, antes de tudo, temos que fazer orações. Amém? Antes de tudo, nós oramos, porque quem move todas as coisas é o Espírito Santo. É Ele que cria oportunidades, é Ele que nos dá a chance de poder pregar para alguém. Tudo tem que ter a mão dele para nos guiar. E eu queria fazer desse momento agora, antes da gente ministrar a palavra e falar aqui, eu queria orar. E aí eu queria te animar. Mas quero te animar assim com vontade, com força. Busca alguém aí e vamos colocar diante do Senhor, vamos fazer um clamor ao Senhor por todos esses alvos que eu falei aqui. Porque se a gente começar orando, pode ser que depois disso a gente comece a agir também. Podemos fazer assim, em nome de Jesus? Amém? Ouve a nossa oração, Senhor. Buscamos a Tua face. Buscamos, Senhor, a Tua ajuda, a Tua misericórdia, o Teu amor. Transforma as nossas vidas, os nossos corações, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, através da nossa oração, cada alvo colocado diante de Ti, Senhor. Os enfermos, os políticos, os marginalizados, os desviados. Vem sobre essa terra com graça, Senhor. Pai, mais uma vez, Senhor, ara essa terra. Mais uma vez, prepara essa terra, Senhor, para a colheita. E nos usa, levanta a Tua igreja. Levanta os Teus guerreiros, os Teus filhos. Tira, Senhor, o sono da Tua igreja. A igreja que está adormecida. A igreja que está entorpecida, Senhor. Pai, nos levanta novamente com graça, sabedoria, intrepidez, para anunciar a Tua palavra, para não assumir a forma desse mundo, para, Senhor, voltar a crer naquilo que Tu pode fazer, Senhor, a saber que tudo que move sobre a terra vem de Ti, o poder está nas Tuas mãos, todo o poder está nas Tuas mãos. Nos ensina, Senhor, a pedir a Ti e confiar em Ti, e saber que Tu és poderoso para fazer todas as coisas. Senhor, no nosso coração, Senhor, entrou em algum lugar, Senhor, em algum lugar um sofisma dizendo que ou somos capazes de fazer ou somos incapazes de fazer. Na verdade, isso é um sofisma, Senhor, porque contigo nós podemos fazer todas as coisas e sem Ti nós não podemos fazer nada. Essa é a verdade, Senhor. Não é nem pela força humana e nem pelo complexo de inferioridade. Senhor, é pelo Teu poder. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito. Diz a Tua palavra, Senhor. Então, Senhor, nos usa nesses dias, desperta-nos nesses dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mexe com as nossas estruturas, porque nós queremos, Senhor, não só nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa falta de visão. Nós queremos ser frutíferos nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. E nós vamos ver, Senhor, nós vamos ver, os nossos olhos verão os Teus benefícios na terra dos viventes. Nós veremos a nossa oração atendida. Nós veremos a Tua mão, Senhor, sobre cada pessoa dessa que nós colocamos hoje de alvo, na Tua presença, Senhor. Porque Tu és Deus, Tu não és homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tu és poderoso para fazer todas as coisas. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos, essa oração. E Te pedimos, Senhor, cuida de nós. Não nos deixa nos perder no caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Seja assim no nome do Senhor.
Glória a Jesus. É tremendo orar, né, amados? Porque a gente não faz, mas na hora que começa não dá vontade de parar, né? Então, tem que exercitar, que aí vai ficando gostoso a cada dia. Amém? O que eu quero repartir com vocês hoje vem na verdade de uma inspiração no grupo caseiro essa semana. Estava conversando com a Lu e Serginho. Eles são mais ou menos novos convertidos. Vocês já vão conhecê-los por aí. A Lu, ela tem um chamado evangelístico. Ela tem uma veia evangelística. Eu estava conversando com ela antes do grupo e ela falando sobre como ela tem feito para evangelizar. Ela é igual a Gleice. A Gleice também é evangelista, eu não sabia. Descobriu também nesse dia. Ela estava ali, então, falando para mim sobre as experiências dela no meio do evangelismo. A Gleice é a maior compradora do livro Uma Vida com Propósito, e ela usa esse livro como material para evangelismo, que é um excelente material para nós. Inclusive, em janeiro, agora nós vamos de novo fazer a campanha dos 40 dias com propósito. Quem não fez, vai fazer. Quem já fez, vai fazer de novo, porque eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque é para proveito vosso. Amém? E aí, eu dei esse livro para a Lu, ela fez com o Serginho, em casa, leram os 40 dias, fizeram a campanha dos 40 dias com propósito, eles dois. Ficaram maravilhados com a riqueza do aprendizado, de como foi bom para a vida deles. E ela, então, descobriu que seria bom para os outros também. Como ela trabalha com a internet, o alvo dela é trabalhar... o trabalho dela é na internet, é via web, e ela está contactando com gente todo dia. Ela começou a contactar com as pessoas e eu falei para ela que existia o livro em PDF na internet. Não é pirataria, porque foi liberado pelo próprio autor, por conta da grande tiragem de venda do livro. Ele mesmo liberou o livro em PDF. Se você entrar hoje na internet e colocar lá Uma Vida com Propósito PDF, você vai ver vários links que você pode baixar o livro, embora estão na versão anterior, né? Mas na versão 9 ainda não tem, mas na anterior tem. Porque ele foi reeditado, né? Reescrito. Tem agora mais 2 capítulos de bônus. Está até muito bem, muito legal o livro. E tem uns vídeos onde você bota aquele BR Code no livro e cada propósito da semana aparece uma introdução do livro dada pelo autor. E aí alguém também abençoado colocou disponibilizou na internet já os videozinhos no YouTube. Aí ela começou, então, a evangelizar pela internet. Ela tem sido aquela evangelizadora nacional e internacional. Tem evangelizando gente no Canadá, em Curitiba, em Goiás, em Minas. Ela estava lá falando comigo sobre como tem sido bom. Porque ela conversando com as pessoas começam a falar como está a sua vida. Né? Ela trabalha com marketing multinível. E aí, esse tipo de trabalho, você acaba conhecendo as pessoas, sabendo por que a pessoa não está rodando, não está girando. E aí a pessoa começa a falar da sua vida. Ela começou, então, a apresentar Jesus para essas pessoas no meio do trabalho. É tão fascinante que eu conheci a Lu na casa do Nando, e ela era macumbeira na época, não queria nem me conhecer. Quando falaram que eu ia lá, ela não queria me conhecer, mas acabou que ela me conheceu e conheceu Jesus. Se converteu. E conversando com ela, ela provou de algo que eu falei para ela, ela esqueceu, mas eu já tinha falado com ela muitos anos atrás, na época que eu conheci ela, que ela ia ficar mais feliz em pregar o evangelho do que trabalhar ganhando dinheiro. E ela hoje tem provado disso, que é muito melhor, muito mais prazeroso falar do Senhor do que simplesmente
trabalhar para ganhar dinheiro. E é verdade isso. Não tem algo mais recompensador na tua vida do que você saber que está sendo um instrumento na mão de Deus na vida de outras pessoas. É rico, compensador. É isso aí. Mas ela teve uma coisa curiosa no meio da nossa conversa, que ela falou assim, agora, sabe o que eu achei estranho? E aí, nova convertida não tem muita bagagem, né? Tá ali aprendendo, não tem muito conhecimento. Tem até... Deus traz a sabedoria, porém o conhecimento a gente vai adquirindo a cada dia. Que todas as pessoas que ela contactou e que falou e que apresentou Jesus e que começou a falar já tinham se convertido um dia. Um dia já receberam Jesus, alguns já tinham sido batizados, alguns já conheciam. Ela falou, engraçado, tem muita gente, cara, que já conhece Jesus, mas está numa vida ruim. Tá? Parece que é ímpio você falando, quando vê as dificuldades, mas a pessoa já teve um conhecimento, alguns já até se batizaram. E por que isso? E aí eu lembrei do ensino antigo. Mas olha, bota antigo nisso, tá? Antes de mim esse ensino, então é bem antigo. Que alguém já me ensinou, quando eu me converti já existia. Na verdade, um ensino que Jesus deixou há 2000 e poucos anos atrás. Jesus deixou já escrito, os apóstolos escreveram 30 anos depois. E aí eu lembrei desse ensino quando Deus começou a falar conosco. Nós estamos vindo assim naquele caminho de restauração, né? Eu falei sobre que nós estamos sendo reformados, precisamos de reforma, e eu comecei a lembrar das primeiras coisas. Eu falei para ela, eu quero começar então a nossa arguição aqui hoje, o nosso caminho por esse bate-papo no grupo caseiro. Pode ser assim? Eu fui lembrando do ensino que nós aprendemos e nos foi revelado que Jesus, ele nunca nos chamou para ser salvos. Existia, ou existe até hoje, quando alguém se converte, alguém fala assim, você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí a pessoa, recebo. E aí esse evangelho começa a ser desenvolvido na vida da pessoa sobre Jesus o Salvador, que vai só te trazer benefícios. E que você não tem nenhum compromisso, na verdade. Porque a gente começa a criar e ser formado nos cultos, nas igrejas, que aquilo de bom que nos acontece foi Deus que nos deu, foi os livramentos que Deus fez, que Ele nos deu, foi a mão de Deus que nos ajudou, e tudo aquilo que nos atrapalhou foi o diabo. Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então, deu certo foi Deus, não deu certo foi o diabo. Só que aí o homem não entra nessa história em lugar nenhum. Não tem contrapartida nossa em lugar nenhum. E aí a primeira coisa que eu ouvi, ouvindo falar do reino, foi que o Senhor não nos chamou para sermos convertidos, simplesmente. Ou simplesmente para sermos salvos. Porque Ele nos chamou para sermos servos, porque Ele é Senhor. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono. Então, o chamado de Jesus não foi assim, ide, Mateus 28, 18, né? Diz que Jesus, aproximando-se, ele falou, toda autoridade me foi dada, no céu, na terra. Em algumas traduções falam embaixo da terra. Ou seja, ele tem autoridade no mundo espiritual, no céu, ele tem autoridade sobre a terra e ele tem autoridade sobre o inferno. Tudo está debaixo da autoridade do Senhor.
Os anjos, os seres celestiais, se submetem ao Senhor. A criação está sujeita ao Senhor, menos o homem. O homem não se sujeita. O homem tem dificuldade da sujeição a Deus. Entende isso? Mas aí Jesus, primeiro, ele declara quem ele é. Quando ele fala, toda a autoridade me foi dada, ele está dizendo, todo o poder está nas minhas mãos. Todo o poder está nas minhas mãos. O único poder que não está na mão do Senhor e que opera na mão do diabo, que aí é um poder, é o pecado. Porque o pecado é poderoso. O diabo não tem poder para destruir a tua vida, ele não pode fazer isso. Porque quando Jesus fala, todo o poder está nas minhas mãos, sobrou algum poder para ele? Todo está na mão dele. O único que não está na mão do Senhor é o pecado, porque nele não tem pecado algum. Mas o pecado faz separação entre Deus e o homem. Compreende o que eu falo? O pecado separa. O pecado é tão poderoso que derrubou os anjos. Derrubou Satanás e terça parte dos anjos do céu, por conta do pecado. E o pecado derrubou o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, Adão. Também derrubou. O que derrubou? O pecado. A desobediência. A desobediência derrubou o homem. Mas Jesus, ele tem todo o poder. Aí ele falou, bom, já que todo o poder está na minha mão, vão agora e façam o quê? Discípulos, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e da terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse ide de Jesus, ele faz toda a diferença na minha vida, na tua vida, na vida da igreja sobre a terra. Por quê? Porque primeiro que ele não falou assim, ó, ide faça convertidos. Porque se fosse assim, a nossa estrutura de reunião seria diferente. A gente estava chamando um monte de gente incrédulo para cá e nós temos que pregar o evangelho, é verdade. Mas a gente estava chamando um monte de incrédulos para cá. O culto era direcionado à pessoa, ao homem, e a gente se preocuparia com tudo. O ar está muito gelado, os irmãos vão ficar desconfortáveis, né? Vai trazer alguém para cá para a reunião, o cara vai querer ir embora, porque aqui é muito frio, a cadeira tem que estar legal, não é assim? Quando não tem ar é porque está muito calor, é muito quente, tem que botar um ar-condicionado. Aí quando tem a cadeira boa, não, aqui o cara senta e dorme, tem que ser uma cadeira mais dura, que aí ele não... Está sempre pensando no homem. Mas quando nós entendemos isso, o culto é direcionado a Deus. A liturgia muda. Porque agora nós nos reunimos para adorar aquele que tem todo poder. Nós só nos reunimos para adorar aquele que tem todo o poder. Por quê? Porque o ide está nas mãos de cada um que foi chamado por Jesus. Porque ele reuniu os seus discípulos e falou assim, ó, ide, fazei discípulos. Não é convertido. Ele não falou, fazei crentes que acreditam em mim. Também não foi isso que ele falou. Encha os bancos da igreja. Também não foi isso. Ide, façam muito dizimistas. Também não foi assim. Ele falou assim, ide, faça discípulos. O que é discípulo? É um aluno. É um aluno que quer aprender com Jesus todos os dias, quer se parecer com ele, quer fazer a vontade dele, porque a vontade dele tem que ser feita, tem que ser saciada. Amém? Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele falou assim, olha, seja feita, ele está falando para a gente orar, seja feita a tua vontade. Aonde? Aqui na terra. Como ela já é feita
No céu. Por quê? Porque no céu a vontade de Deus é feita. Quem não queria fazer a vontade dele foi colocado para fora. Os rebeldes, Deus colocou para fora. No céu não tem rebelde. No céu só tem seres que adoram o Senhor dia e noite e falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Amém? São os anjos que Deus ordena. No céu está tudo perfeito, mas a vontade dele tem que ser feita onde? Na terra. Tem muita coisa que nós achamos que vamos fazer no céu. E aí a gente podia entrar sobre vários assuntos, que depois a gente pode esmiuçar isso mais a miúdo, no meio dos grupos, né? Por exemplo, quando a gente fala de unidade da igreja, a gente acha que vai ser um no céu. Não é assim? Perdoar o meu irmão. No céu a gente vai ser irmão, se perdoa. Hoje, aqui na terra, eu não quero papo com ele. Quero nem olhar para a cara dele. Quero estar longe. Quero mudar de lugar aqui. Essa igreja, esses irmãos, ó, tudo fraquinho. Mas, amados, um dia lá no céu a gente não vai estar junto, mas naquele dia é diferente. Naquele dia não vai ter choro, não vai ter nada. Ninguém vai conseguir sair daqui para fazer a vontade de Deus no céu. Por quê? Porque só vai estar no céu quem faz a vontade dele aqui na terra. É o pré-requisito. Se você não faz a vontade dele na terra, tu acha que vai estar lá no céu para querer fazer a vontade? Vai não, filho. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita no céu. Então, quando Jesus falou de fazer discípulos, é porque discípulo presume isso. São aqueles alunos que querem fazer a vontade do Senhor, querem conhecer a sua vontade, porque aí tem que conhecer, e tem que satisfazer essa vontade. Entende isso? Tem que satisfazer. Aí como? Batizando, é claro, o batismo é a porta de entrada. Né? O homem se arrepende, Jesus falou, ele vai se arrepender e vai ser o quê? Batizado no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É um outro ensino, depois a gente fala sobre batismo. Tem batismo no corpo, batismo no Espírito Santo, batismo no fogo, né? Batismo nas águas. Mas batiza. E depois, ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí, onde é que a gente encontra aquilo que Jesus ordenou? A gente tem que ter um ponto de partida, né? Porque tem muita gente que fala que Jesus ordenou aquilo que não está na Bíblia. Tem muita gente que vive da maneira que Jesus não disse, confunde as coisas. Tem coisas que mais se confunde na vida, é a vontade do homem com a vontade de Deus. Por quê? Porque toda seita que você conhece, toda heresia que aparece, elas não estão fundamentadas no livro de Nostradamus. Não está. Não está fundamentada no livro dos... Como é que é o nome dos caras? Dos mormons, não, dos templistas lá, dos Illuminatis. Também não. Eles estão sempre na Bíblia. Alguém pega um texto, fora do contexto, e torna um pretexto para poder se viver. Por exemplo, muita gente em nome da graça, porque a graça do Senhor é favor imerecido, né? Diz que Jesus nos chamou à liberdade, aí pega e confunde a liberdade com libertinagem. Isso não é novo, isso não é do nosso tempo, já existia. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala isso. Quando ele fala assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, aí ele faz aquela arguição, o que nós vamos fazer agora? Vamos pecar mais para que a graça seja maior? De maneira nenhuma, porque já existia alguém na época achando que quanto mais pecasse, mais graça teria. Por isso Paulo denuncia. Porque já existia quem deturpava a palavra na época. Mas não existe hoje também quem deturpa? Sim ou não? Muita. Tem muita coisa no nome do Senhor. Tem gente que mata no nome do Senhor. Tem gente que acha que os fins vão justificar os meios.
Mas está errado, porque fazer discípulos é ensinar aquilo que Jesus ensinou. E aí, se nós quisermos pegar um trilho, a gente pode pegar, então, o Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha diz assim, diz que Jesus subiu ao monte, sentou os seus discípulos, aí eram os discípulos que estavam ali, e ele começou a ensiná-los. Isso tem 3 capítulos da Bíblia, Mateus 5, 6 e 7. Se você ler esses 3 capítulos da Bíblia, você vai conseguir ver ali, basicamente, quase todo o ensino que Jesus deu aos seus discípulos. Aos seus discípulos. Eu lembro de uma história, assim que eu conheci Franco, eu era um menino velho, amarelo, lá de Barbacena, tinha acabado de me converter, estava lá em Campo Grande, no grupo caseiro do Marom. E a gente esperou o Franco chegar, e o Franco demorou. E aí, quando ele chegou, ele estava enrolado com o pastor. E aí começou a contar a história, para falar sobre o ensino de Jesus. Ele encontrou um pastor que ele tinha 1 mês com um cara que ele só chorava. Chorava dia e noite, depressão. Era um pastor que tinha uma vida ilibada e um dia ele pecou. Ele pecou, caiu no pecado e ficou tão angustiado com o pecado dele que ele chorava o tempo todo. E aí o Franco, naquela época, viajava, pegou ele, vamos viajar comigo. Aí ia no caminho, conversando com ele, falando, e tentando ajudar ele. Mas aonde parava, o cara abriu o berreiro. Chorava, o Franco falava, meu Deus, esse cara vai morrer de chorar do meu lado, eu não consigo ajudar ele. É terrível você querer ajudar alguém em depressão, né? Você fala, parece que a pessoa não entende, não entra, não quer entender. E ele disse que ficou 1 mês, mais ou menos, nessa luta. Quando foi um dia, ele estava lá conversando e o Espírito Santo deu uma direção para ele. Falou que o que faltou na vida dele foi praticar a palavra. Ele não tem prática, ele só tem teoria. E aí o Franco entendeu, sentou com ele e falou, amado, vamos ter uma conversa séria aqui, vamos embora. Aí entrou com o evangelho do reino nele. Você tem que fazer a vontade de Deus. A palavra tem que ser praticada. Vamos ver o que você praticou? Vamos embora. Aí disse que ele abriu Mateus 5, 6 e 7 na Bíblia e falou, vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir aqui, e aí tu vai fechar o olho e escolher na sorte. A gente vai ler. Deus falando. Quem já fez isso? Roleta russa. Eu conheço um monte de gente que faz roleta russa aí na Bíblia. Deus vai falar comigo aí. Tem um risco nisso, tá? É você abrir assim, aí Judas se suicidou. Ai, meu Deus. Faça você o mesmo. Perigoso, não é legal não. Mas a história do Franco não era querer fazer roleta russa com o cara, não. Ele queria saber se cada versículo que ele escolhia, ele tinha vivido. Aí ele fechava assim, abria, botava o dedo assim, abre o olho, aí lia. Praticou isso aí, amado? Não. Vamos de novo, vamos tentar de novo. Lia. Praticou? Não. De novo, vamos tentar. Na 5ª vez o cara estava convencido que ele só conhecia o Senhor de ouvir falar. Ele precisava que o reino de Deus entrasse na vida dele. E foi a primeira vez que eu ouvi sobre o reino. Eu não vou esquecer disso nunca, por quê? Porque foi nesse dia que eu pedi cobertura para o Franco. Porque ele falou e eu entendi. Mas Mateus 5, 6 e 7, Mateus começa com a bem-aventurança. Quem sabe o que é bem-aventurado? Feliz. Né? Mais que feliz. E aí você não encontra na bem-aventurança ninguém que ganhou nada. É só quem é. Bem-aventurado quem é? Manso. Bem-aventurado quem é? Humilde. Você só encontra aquilo que você tem que ser, não tem que ter. Aí quando eu encontro alguém muito triste, tu já encontrou gente triste na vida? Eu encontro um monte na vida. Meu patrão, estou triste. Meu marido, meus filhos. O ter entristece todo mundo, mas a felicidade não está em ter. A felicidade está em ser. Jesus começa assim. E aí ele vai embora. Depois, se você quiser pegar o ensino de Jesus, Mateus 5, 6 e 7,
Você vai rolando lá, ele começa a falar, ele fala sobre a oferta, ele fala sobre que tua mão direita der, a tua esquerda não veja. Ele fala sobre divórcio segundo casamento. Tem a maior briga aí, todo mundo falando quem pode se divorciar, quem não. Mas Jesus fala, está lá escrito. Ele fala, ouviste o que foi dito aos antigos, né? Ele fala assim, ele fala sobre o ódio, sobre matar, sobre o assunto que a gente estava falando hoje, orando aqui hoje. Né? Você viu o que os antigos falaram? Aquele que matar, que acontece o quê? Olho por olho, dente por dente. Quem mata, morre. Aí ele fala, eu, porém, vos digo, aquele que odeia, já matou. Aquele que chamou o irmão de tolo, de ímpio, de desprezível, já é réu do fogo do inferno. Ouviste o que foi dito, não adulterarás? Aquele que olhar para uma mulher, com olhar impuro, já adulterou. Ensino que eu tenho que viver, praticar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ou não andeis solícito por nada. Pensa numa coisa que a gente anda solícito na vida. Com o que é ver de comer, com o que é ver de beber, com o que é ver de vestir. Quem é que se preocupa com isso hoje? Hein? Tem alguém aqui que se preocupa com isso? Respondeu não, né? Só se preocupa, a maioria, ou todos nós, nos preocupamos com isso. Vamos ser sinceros. Quem não se preocupa com o que vai comer? Se vai ter para comer? Quem não se preocupa se vai ter com o que se vestir? Hein? Todos nós nos preocupamos. Mas o mandamento do Senhor é: não ande preocupado com isso, não ande solícito, não ande ansioso por causa disso. Por quê? Porque Deus alimenta o pardal, que não faz nada para ninguém. Ele veste a flor do campo, que também não faz nada. Ele diz que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como lírio do campo. Ele cuida de nós. Confia no Senhor. É o que ele está falando. Coloca a tua confiança no lugar certo. Jesus está ensinando. Jesus fala sobre a porta estreita e a porta larga. Quem já ouviu falar? Hein? Eu acho isso muito engraçado, porque isso fala do Evangelho. Isso fala do fazer discípulos, fala exatamente as duas portas, fala do fazer discípulos, do ser discípulo, e fala do ser crente, simplesmente. Por que eu posso te garantir isso? Jesus fala assim, ó, entrai pela porta estreita. Por quê? Porque largo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que vão passar por ela. Mas porque a porta é estreita e o caminho é apertado, poucos passarão por ela. E aí eu fico pensando, por quê? Porque nós, pregadores, a gente costuma falar que a porta larga é o quê? O que você já ouviu? Hein? Fica com medo de falar não, amado. Pode falar com vontade, o mundo. A gente acha que a porta larga é o mundo. E a gente acha que a porta estreita é a igreja. Não é assim? Então, mais nos tempos antigos era assim. O mundo está lá, o cara está andando de bermuda, tem que andar de terno e gravata. Todo mundo na praia, tem que estar na oração. Quem lembra desse tempo? Não é assim? Estão lá jogando bola, tem que estar no retiro, no congresso. Aqui é apertado, o mundo é largo, mas lá vai todo mundo para o inferno. Era assim. Era religião pura. Mas Jesus não está falando disso. Por quê? Porque o mundo jaz no... O mundo já está perdido, amado. A gente tem que conquistar o mundo porque está perdido. O mundo, se Jesus fosse falar, ele ia falar o quê? O que ele disse. O mundo jaz no maligno. O mundo já está morto no maligno. Ele está falando isso. Ele está falando assim, ó, entre pela porta certa. Por quê? Porque vai ter um caminho largo. Tem um joio no meio do trigo.
Existe um joio no meio do trigo. E quando ele fala da parábola, ele fala muito certinho. Ele fala assim, eu vim, quando ele foi ensinar, os discípulos perguntaram, como é que é esse negócio aí? Ele falou, bom, o que semeou o trigo é o Filho do Homem, é ele. Estou semeando o quê? O Evangelho do Reino. Quem semeou o joio? Quem é? O inimigo. Ele que de noite semeou o joio. Mas como se parece, tudo é crente, não é? Tudo é igreja, todo mundo é de Deus, tudo se parece. Jesus falou, deixa como está, por quê? Para que você não arranque o joio junto com o trigo. Mas pode deixar, porque no último dia, os anjos vão vir e vão separar o joio do trigo. Aí vão separar o joio do trigo. Está lá em Mateus 5, 6 e 7. Jesus está nos ensinando. Entrai pela porta estreita. Ele fala das portas. E a porta estreita tem um caminho, é o Evangelho do Reino. Nós temos que nos parecer com Jesus, nós temos que fazer a sua vontade. A vontade de Deus, ela tem que ser feita. Não está nada entre a minha vontade e como eu quero viver. Eu até vi um meme esses dias muito legal, quando alguém fala assim, eu resolvi, é meme que fala? O cara falando assim, eu resolvi viver a vida do meu jeito. Outro fala, já sei, jogou a Bíblia fora. Verdade. Porque quando eu quero viver do meu jeito é porque a palavra não serve mais para mim. Ela ficou antiga. Ah, não, isso aqui falaram era para os antigos. Isso aqui era para aquele tempo de 10 mil anos atrás. Ah, isso aqui quem escreveu foi o homem. Quem disse que isso está certo? Jogou a Bíblia fora. Perdeu a fé. Mas Jesus falou. Jesus termina falando assim, olha. Mateus 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A diferença é essa. Nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse vai entrar no reino. Está lá. Está lá escrito. Então Jesus falou, ide, fazei o quê? Discípulos. Como? Batizando e ensinando a guardar todas as coisas. Quando? Quando é isso? Domingo. Dia da classe da escola dominical. Aí, sabe por que ele fala assim? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Porque se você estiver fazendo discípulos e ensinando, e tem que ser todo dia, ele vai estar todo dia contigo, porque é um trabalho que é diário, é todo dia. E o dizer que você praticou hoje não quer dizer que amanhã você pode deixar de praticar. Porque tem muita gente que no meio do caminho perdeu a prática. Tem gente que está batendo no peito ainda por conta do que fez no passado. Quanto eu já fiz, quanto eu já ganhei, quanto eu já me humilhei. Agora eu não quero mais. Você vê isso quando vê um casal se divorciando. Não, sempre fui ali fazendo a vontade do Senhor, agora cansei. Te tornou inocente cansar? Perseverai até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai receber a coroa da vida. Mas tem que perseverar até o fim. E aí, amados, tudo muda. Quando nós entendemos isso, tudo muda. Muda tudo na nossa vida. Por quê? Porque agora eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho uma missão. Nós começamos orando aqui porque nós temos uma missão. Se a vontade dele é que todo homem se arrependa, eu tenho uma missão de pregar o Evangelho. Você também tem. Todos nós temos essa missão, ele conta conosco, cada um no seu dom. Um pela internet, como eu falei da irmã aqui no começo. Não é assim? Outro, eu vi um culto de ações de graça esses dias dos mudos, dos surdos, pelo Bruno lá de
de Vila Velha, que nós oramos aqui, saiu do hospital, foi para casa, está passando bem. E aí foi todos os amigos deles lá, mudo e surdo. Alguns são mudos porque não falam, porque não ouviram, não aprenderam. Mas estavam cantando, louvando a Deus em libras. Cada um da sua forma. Cada um do seu jeito. Deus conta contigo no teu dom. Naquilo que Ele te deu. Porque um dia Ele vai te cobrar, amado. Ou tu acha que não? Tu acha que o Senhor não vai cobrar o talento que Ele te deu? Vai. Vai cobrar, mas vai cobrar de você. Não adianta naquele dia fazer que nem Adão. Foi a mulher que tu me deu. Foi o marido que tu me deu. Não foi os filhos que tu me deram. Não, foi meu pai. Ah, não, foi a igreja que eu estava. Nada disso vai justificar você. Foi o pastor. É. Tem um monte de crente que a gente encontra caído no caminho aí, desviado. O que houve? Não, o pastor pecou. Uai. E aí, amado? E tu? Pecou também? Estava junto com ele nesse dia? Foram para a farra junto? Não, fiquei decepcionado. Vai rolar não, filho. Eu queria te dar uma notícia, não deu certo para Adão. Não vai dar para a gente. Para Adão, com Adão não colou, com a gente não vai colar também. Não vai. Precisamos voltar à prática das primeiras coisas. Amém? Precisamos olhar para o Senhor com responsabilidade e honestidade. Precisamos orar para as suas vontades e satisfazê-la. Precisamos viver o reino. Ele precisa ser vivido. Precisa ser exercitado. Todos os dias. E precisamos ensinar isso também todos os dias. Porque quando praticamos, ensinamos. Não é assim? Quando você pratica, você ensina. Até com a tua própria vida você ensina. Quando olham para você, aprendem. Vendo você fazer. Olhando o teu exemplo de vida. Amém? Eu queria deixar isso aí no teu coração hoje. Em nome de Jesus. Chamar um alerta. Um tema tão antigo. Um tema de muito tempo. Mas que ele precisa ser praticado todos os dias. Quando pregamos o Evangelho, temos que pregar como Pedro pregou. Quem lembra como Pedro pregou? Primeira pregação do Evangelho. Quem lembra disso? Atos. Está lá em Atos 2. O pessoal acha que Pedro está bêbado, ele fala assim, a gente não está bêbado não. E aí ele anuncia Jesus, quem é Jesus? Ele fala assim, o que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma promessa. E aí ele fala, Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, esteve aí no meio de vocês com milagres e prodígios. Davi já falava dele. Isaías já falava dele. Já estava profetizado, ele é o cara, ele é o Messias. E aí ele denuncia, ele fala assim, saiba todos vocês, que é esse Jesus que vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez o quê? Senhor. Você sabe o que é Senhor? Kyrios, dono, amo. Deus fez ele dono de vocês agora. Você sabe qual foi a arguição da galera? Não foi assim, eu quero ser salvo. Que faremos agora, irmãos? O que a gente vai fazer agora? Se arrepende do teu pecado. Seja batizado cada um de vocês. E receba o dom do Espírito Santo. Amém? Essa foi a primeira pregação de Pedro. Foi a primeira pregação do Evangelho. Depois da ressurreição de Jesus.
E ela já apontava Jesus como o Senhor. Quem é Jesus para você? É o teu Senhor? Ele é o teu dono de fato? Tu olha para aquilo que ele falou e vive, pratica, mesmo que não seja a tua vontade? Não dá para falar assim, eu não consigo. Você pode só falar assim, eu estou tentando. E vou tentar até conseguir. Agora, eu não consigo, não dá. Porque eu não consigo, é assim, eu não quero fazer. Eu não consigo, eu não quero fazer. Alguém diz assim, eu tenho vontade, mas não consigo. Isso não é verdade. O eu não consigo, eu não quero fazer. Você tem que tentar. Até ver a vontade de Deus ser cumprida na tua vida. Amém? Pode ser assim? Em nome de Jesus? Oramos? Vamos ficar de pé? Orar? Eu não sei. Nesse clima de montanha, nós estamos nesse clima de montanha, você hoje pode não estar gostando dele, mas no verão você vai dar graças a Deus por ele. Quando você chegar lá de fora de 40 graus e entrar aqui, você vai falar, Senhor, entrei no céu. Então suporta hoje. Suporta porque o céu vai chegar. É bem possível. É bem possível que você... É bem possível que você tenha chegado hoje aqui. Hoje tenha vindo aqui já. Mas você nunca tinha entendido sobre o senhorio de Jesus. Sobre ser discípulo de Jesus. Sobre querer fazer a vontade dele. Ou entender que a vontade dele tem que ser feita na tua vida. Tem que cumprir isso. É bem possível que isso tenha acontecido com você. É ou não é? Sim ou não? Possível? É possível também que você tenha entrado aqui e nunca tenha entregue a tua vida a Jesus de fato. Porque a arguição também ela é muito fraca quando alguém fala assim, aceita Jesus, que ele vai mudar a tua vida. Aí tu olha assim e fala assim, aceitar esse cara, que história é essa? Porque a questão não é aceitar Jesus. A questão é entender que ele é o Senhor de tudo e falar assim, Senhor, eu estou aqui. Cumpre a tua vontade na minha vida. É como os discípulos falaram, o que faremos, irmãos? E aí Pedro falou, arrependei-vos cada um de vós. Se arrepende do teu pecado. Seja batizado. E receba o dom do Espírito Santo. Tem um caminho. Acho que naquele dia 3.000 pessoas atenderam. E a palavra de Jesus das portas se cumpre. Por quê? Porque haviam 120.000 pessoas naquele encontro. Mas só 3.000 se converteram. Só 3.000 se arrependeram de fato. Só 3.000 pessoas falaram, eu quero. Mas aí Deus começou uma obra tremenda sobre a terra. Começou com aqueles 120, que logo se tornaram 3.120. E estamos hoje aqui, porque o Deus que fala, ele não mente. E ele continua fazendo a obra dele sobre a terra. Amém? Eu vim para cá hoje com um coração desafiador. Querendo desafiar você a ser discípulo de Jesus. Se você quer, eu quero orar por você. Se você entendeu e quer ser, quer entrar nessa escola, para começar a aprender, eu quero falar contigo. Quero mencionar você diante de Deus. Quero orar por você. Eu quero te pedir que você vença aí a barreira aí
ao teu lado, da tua direita, da tua esquerda, sei lá, e vem aqui para a gente orar. Há alguém aqui que queira? Pode vir. Fala assim, eu entendi hoje, eu quero ser discípulo de Jesus. Eu não sabia como é que era não, mas agora eu quero. Porque hoje você vai receber o dom do Espírito Santo. Tenha coragem. Tenha determinação em você. E comece de maneira certa. Comece assim, eu quero. Eu entendi esse chamado. Eu quero entrar nessa escola. Eu vou te matricular hoje nessa escola. Nós estamos aqui para isso, para matricular você nessa escola. Para que os dons do Espírito Santo sejam exercitados em você. Amém? É um chamado de coragem, amado. É um chamado desafiador esse. Porque nós precisamos ser sérios com Deus. Por quê? Porque Ele quer seriedade conosco. A obra redentora dele não foi de brincadeira. Foi por algo que Ele conquistou. Oremos. Você pode impor suas mãos para cá, em nome de Jesus? Senhor, nós estamos aqui como igreja, falando as primeiras coisas, voltando às primeiras obras. E eu sei que hoje o Teu Espírito abriu o entendimento dos meus irmãos sobre o Evangelho, sobre quem Tu és, Senhor, e sobre qual a Tua vontade. O mais difícil de tudo, Senhor, é os corações se renderem a Ti, para que a Tua vontade se estabeleça, porque isso causa uma mudança em nós, uma transformação. E eu sei que ela não é possível sem o Espírito Santo. É por isso que Pedro falou, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que aí ele começa a transformar por dentro. Eu quero colocar os meus irmãos aqui agora, Senhor, que vieram aqui. Quero colocá-los agora diante de Ti. Talvez tenha alguém aqui que ainda não tenha sido nem batizado. Talvez que tenha muitos batizados. Como a irmã começou nessa conversa comigo. Mas o conhecimento que vem de Ti transforma aquilo que somos. Eu quero te pedir, transforma a vida desses amados. Espírito Santo, toma posse, toma controle. Corpo, alma e espírito. Porque Tu pode transformar o querer, o agir, o pensar, o falar. Tu pode transformar, Senhor. Seja transformador o Teu toque, as Tuas mãos. Senhor, que a cada dia, possamos tomar a cruz. Porque a cruz é todos os dias. A cada dia possamos morrer para as nossas vontades, para que a Tua vontade se estabeleça. A cada dia, Senhor, possamos provar do milagre da ressurreição em nossas vidas. Que é naquela hora, Senhor, em que morremos para a nossa vontade, a Tua vontade se estabelece e o Teu Espírito nos vivifica. Vai regenerando o novo homem, o homem interior.
a nova mulher no interior, Senhor. Começa uma obra novamente entre nós, Senhor. Começa novamente essa obra. Que, Senhor, junto com esses amados que vieram aqui hoje, Tu comece a levantar homens e mulheres apaixonados por Ti. Apaixonados por fazer a Tua vontade. Apaixonados, Senhor, por cumprir com Teus mandamentos. Apaixonados por se apresentar diante de Ti, como quem não tem do que se envergonhar. Seja a Tua mão sobre nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Seja assim, Senhor. Seja conforme essas palavras. Amém. Obrigado, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Damos graça por esse tempo aqui. Continua, Senhor, falando conosco, nos motiva a cada dia a, Senhor, sermos discípulos de Jesus. Queremos ter uma vida sujeita ao Senhor. Queremos, Senhor, entender o momento em que vivemos. Queremos ser usados pelas Tuas mãos. Desenvolve os Teus dons em nós. Nos levanta no meio de um tempo tão conturbado. Levanta a Tua igreja com intrepidez para falar da Tua palavra e com ousadia para cumprir com a Tua vontade, mesmo que seja contrário ao curso desse mundo. Seja assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém?